Esqueça as brigas como cães e gatos. No mundo selvagem do reino animal, as brigas entre diferentes espécies ficam muito mais cruéis. Bem-vindo ao Ordinário, e hoje estamos mostrando as 10 principais rivalidades de animais selvagens. Para esta lista, estamos olhando para espécies de animais que, pelo menos do ponto de vista humano, parecem ter um relacionamento seriamente disfuncional entre si. Estamos levando em consideração o grau em que esses casais de animais compartilham ambientes, competem por recursos alimentares e, claro, a gravidade de suas disputas físicas. A competição é acirrada e as apostas são altas. Tudo é justo no amor, na guerra e no reino animal. Crocodilo versus anaconda. O que acontece quando você pega dois dos maiores répteis do mundo e os coloca no mesmo habitat para competir por presas? Você consegue uma rixa cruel de sangue frio. Essa luta em particular exemplifica as vantagens e fraquezas relativas de cada criatura. O crocodilo tem uma das forças de mordidas mais fortes do mundo. Uma mordida bem dada e até a maior cobra estaria em apuros. Mas a sucuri, com sua capacidade de esmagar os ossos e de se descontrair, pode literalmente tirar a vida de um crocodilo. O YouTube tornou essa rivalidade extremamente popular, mas as criaturas apresentadas em muitos vídeos são na verdade crocodilos e outros tipos de cobra, como pitons. Então vamos deixar de lado a semântica. Quando serpentes e crocodilos dançam, as coisas ficam complicadas. Abelha de mel versus vespa gigante asiática. Claro, uma batalha entre répteis gigantes parece incrível, mas a rivalidade entre as abelhas asiáticas de mel e as vespas gigantes asiáticas é um verdadeiro matiz no nível da arte da guerra. Essas vespas gigantes têm quase 5 centímetros de comprimento e um ferrão de 1/4 de polegada. Eles roubam as larvas jovens das abelhas para alimentar os seus próprios descendentes. Sinistro, certo? A casca externa dura de uma vespa invasora é impenetrável às picadas de abelha, tornando-a um rolo compressor das carnificinas, decapitando abelhas enquanto rasga a colmeia. É uma verdadeira dinâmica de Davi e Golias. Mas quando você não pode feri-las, cozinhas. É um movimento fascinante. As abelhas japonesas aprenderam a se unir para envolver completamente a vespa, e então elas começam a vibrar tão furiosamente que literalmente cozinham viva. Elefante versus rinoceronte. Eles são grandes, eles são cinzentos e eles sabem como usar o seu peso. Estamos falando dos elefantes e dos rinocerontes. Essas duas criaturas compartilham o ambiente e na maior parte é uma coexistência pacífica. Mas se algum deles se sentir ameaçado, então eles podem reagir defensivamente, com extrema agressividade, especialmente quando os jovens estão por perto. E o maior fator são os hormônios. Quando os elefantes machos entram em seu período de musth, sua testosterona pode atingir até 60 vezes o nível normal. Eles entram em uma fúria berserker hormonal. Elefantes machos provavelmente atacarão qualquer coisa durante esse período, mas os rinocerontes são as únicas espécies que revidam. Em 2000, uma manada rebelde de elefantes machos adolescentes matou cerca de 36 rinocerontes. Baleia assassina versus grande tubarão branco. Qual a nossa próxima parada em nossa turnê mundial de rivalidade animal selvagem? O profundo mar azul. O grande tubarão branco é considerado um predador de ponta, o topo da sua cadeia alimentar. Eles são conhecidos por atacar não apenas humanos, mas também barcos. Em contraste, geralmente pensamos nas baleias como gigantes pacíficos, e na maioria das vezes são. Mas a baleia assassina, que ficou famosa pelo SeaWorld e pela franquia de filmes Free Willy, mais do que merece seu nome letal. As baleias assassinas são implacavelmente eficientes na caça de focas e pinguins, e também não têm medo de desafiar o rei do oceano. Na verdade, as orcas são os únicos predadores naturais dos grandes tubarões brancos. A competição pela presa ou um encontro casual pode ser o suficiente para desencadear uma competição mortal pela supremacia oceânica. Urso polar versus morsa. Falando em predadores de ponta, o urso polar é um caçador muito sério, o mais carnívoro de todas as espécies de ursos.
Sua presa consiste principalmente de focas, mas como qualquer grande caçador, o urso polar às vezes se sente tentado por uma caça maior. E no Ártico, não há presa mais massiva do que a morsa. Apenas os maiores ursos polares têm como alvo as morsas, e esses ataques são contra jovens ou feridos. Mas um ataque a bezerros geralmente atrai a atenção de um touro, resultando em um choque épico de garras e presas. As morsas machos adultos pesam até 2.000 quilos, mais que o dobro da média dos ursos polares. O urso mata a morsa ou então ela recua, muitas vezes tendo sofrido ferimentos com risco de vida. Mangustos versus cobras. Tudo bem, anaconda como crocodilo é a luta que qualquer um gostaria de ver. Mas certamente, quando colocada contra um mamífero peludo e de sangue quente, uma cobra sempre venceria? Aparentemente não. O mangusto pode ter apenas 30 a 60 centímetros de comprimento, mas é feroz, ágil, inteligente e improvável de recuar. De acordo com o historiador grego, eles eram conhecidos por roubar ovos de crocodilos. As cobras, por outro lado, são extremamente venenosas, que contra qualquer outro mamífero desse tamanho, considerariam-o como uma refeição fácil. Mas o mangusto tem um as na manga peluda, uma resistência ao veneno de cobras. É presa contra predador, e embora possa perder de alguma maneira, as chances geralmente favorecem o mangusto. Hipopótamo versus crocodilo. Crocodilos. Eles se dão bem com alguém? Quando não estão lutando com sucuris, os crocodilos são conhecidos por trocar golpes com seu companheiro de habitantes do rio, o hipopótamo. E embora esses grandes herbívoros possam parecer extremamente preguiçosos, contentes em passar os seus dias tomando banho, eles podem ser totalmente perversos quando necessário. Eles podem emitir essa sensação de pacíficos, mas tentar se aproximar de um hipopótamo é extremamente imprudente. Os filhotes de hipopótamos são um lanche tentador para grandes predadores que incluem leões, hienas e, é claro, crocodilos. Mas a ferocidade e a agressão dos hipopótamos os tornam um alvo arriscado. Na verdade, os crocodilos são frequentemente agredidos cruelmente ou mesmo mortos por esses vegetarianos gigantes, simplesmente por chegarem muito perto. Esse clássico bocejo de um hipopótamo é um sinal de agressão. Leão versus hiena. Então, como os outros predadores africanos se mantêm ocupados enquanto hipopótamos e crocodilos estão brigando? Trabalhando nas suas próprias rivalidades, é claro. Como o Rei Leão nos ensinou, a menos que o leão em questão seja uma pária conivente com fome de poder, com uma inclinação para o fratricídio, leões e hienas não vão se dar bem. Desde o início dos tempos, as hienas competem com o rei da selva por suas presas. Ambos são conhecidos por roubar um do outro, indo tão longe a ponto de atingir os filhotes uns dos outros. Enquanto os leões são maiores e fortes, as matilhas de hienas trazem força em número, com resultados esmagadores. A competição por comida pode levar a estrondosos reais ataques de hienas a leões. Golfinho versus tubarão. Poucos animais inspiram medo como os tubarões. Claro, sua agressividade foi exagerada na mídia popular, mas eles realmente atacam. Em contraste, os golfinhos são tratados como os amiguinhos do mar. Palhaços, brincalhões, inofensivos e amigáveis. Bem, acontece que eles também não são tão inocentes. Os golfinhos historicamente salvaram humanos dos tubarões, mas também foram observados recentemente atacando humanos e espancando botos bebês até a morte por pura diversão. Então, não os subestimem. Os golfinhos trabalham em grupo, atacando o tubarão por todos os lados. Eles usam seus narizes arredondados para acertar o tubarão, atingindo a barriga macia do tubarão. Uma mordida do tubarão seria o suficiente para acabar com um golfinho, embora esse não seja normalmente o caso, enquanto grupos de golfinhos mataram grandes tubarões em mais de uma ocasião. Antes de revelarmos nossa escolha principal, aqui estão algumas menções honrosas. Cachalotes versus lulas gigantes. Formigas versus cupins. Urso pardo versus lobo. É certo que ursos e lobos têm poucos motivos para lutar.
A floresta é grande o suficiente para ambos e eles realmente não competem pelas presas, mas ambos estão dispostos a vasculhar e não evitam uma briga por causa de uma carcaça. Em ocasiões mais raras, lobos foram vistos tentando capturar um filhote de urso. 1 a 1, o lobo não tem chance contra um urso pardo. Um urso pardo normalmente pesa 4 vezes mais do que qualquer lobo, e um único golpe bem colocado da sua pata pode causar danos enormes. Mas os lobos geralmente viajam em matilhas e, usando sua velocidade e agilidade, podem coordenar seus ataques para vencer um urso pardo. É a força contra os números. Confira esses outros vídeos e atualize seu conhecimento sobre animais. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever para receber todas as notificações. Nos encontramos nos próximos vídeos. Obrigado por assistir.